Bem-vindos a mais uma edição do programa TV Monteiro. Mais uma vez, temos o prazer de receber nossa diretora-geral, Vera Lúcia Tenório, que veio conversar conosco sobre um tema fundamental no que diz respeito à educação e desenvolvimento. Vamos conversar sobre a importância do ambiente e das relações interativas para o desenvolvimento da criança. Tudo bem, professora Vera? Tudo muito bom. Então, vamos lá. Para que a gente possa iniciar, por que trazer este tema? Qual a importância do ambiente e das relações para que as crianças se desenvolvam? Queridos telespectadores da TV Monteiro, a escolha deste tema responde a uma necessidade desse momento histórico de nós refletirmos qual o lugar da criança. O que é que ela representa para a educação. Então eu gostaria de iniciar, na minha perspectiva de sempre começar fazendo uma análise da visão de mundo e de totalidade, uma frase do Domenico De Masi, em que ele se refere que mundo é este hoje e como a gente tem um mundo escolarizado. E ele cita, na frase que vocês vão ter a oportunidade de visualizar, ele cita que nós temos hoje 7 bilhões de habitantes e que esses 7 bilhões não representam apenas bocas esfomeadas, mas principalmente cérebros a serem estimulados e desenvolvidos. E o que é mais significativo, ele fala essa frase belíssima: um planeta que nunca foi habitado por um número de cérebros que ele chama de cérebro coletivo. Então a Terra hoje se constitui de 7 bilhões de habitantes e que a gente imagina que são 7 bilhões de cérebros que desenvolvidos têm a probabilidade de melhores soluções para os problemas da Terra, de encontrar inúmeras possibilidades de transformações à medida em que a educação torne-se e possa abrir possibilidades. Então a escolha desse tema, ambiente e relações, traz para nós a clareza de que são 2 fatores, 2 eixos do desenvolvimento. Então, pensando em eixos de desenvolvimento, quais são as diferentes visões de mundo que determinam o desenvolvimento infantil? Bem, educação é um processo, existe desde que a humanidade é a humanidade, apresentou em cada momento histórico, dependendo do modo de produção da sociedade naquele momento, diferença nas relações e nos resultados que se queriam. Se a gente pensa numa sociedade medieval, o resultado estava centrado na produção na terra. Se nós pensamos numa sociedade industrial, século XVII, XVIII para cá, nós temos uma educação voltada para preparar seres humanos que pudessem ter focado atitudes, posturas, que dessem desenvolvimento e qualidade às fábricas. Nós estamos no século XXI. Então a gente tem hoje uma sociedade que nos desafia tremendamente, porque nós temos uma matriz de uma sociedade que, segundo os teóricos, ela parece não se encontrar raízes nas tradições antigas ou significações nas experiências anteriores que nos desafiam para fazer a educação. Então, quando a gente educa com a forma de crença e valor que atribui ao processo educativo. Pai, mãe, educador, cuidador, na relação com o outro, ele está transmitindo, está fazendo mediação de uma visão de mundo que ele tem. Então eu gostaria de apenas citar, rapidamente, que se você, papai ou mamãe, ou um educador, um cuidador, pensa que a criança nasceu pronta, como os antigos pensavam, que não existia a conceito de infância, que ela nasceu já com o cérebro desenvolvido, na perspectiva maturacional de um adulto, não tem o que nós fazemos como educadores pensando em desenvolver. Olha essa ilustração, que interessante. Mas se a criança, se você olha como essa criança está surpresa, que o que é uma criança? Uma criança é o cérebro que vai, ao longo da sua maturação, expressar para nós todo o seu desenvolvimento. E eu gostaria muito de conversar com os senhores sobre isso. É importante não esquecermos, nós não estamos educando conteúdos, que parece na educação é o conteúdo de um livro, é o conteúdo de uma atividade específica que determina o desenvolvimento do ser humano. O que vai determinar esse desenvolvimento é a capacidade do educador, seja papai, mamãe ou outras relações, interferindo por desafios e estimulações para que este cérebro que inicialmente
ele é a chave do sucesso, é o cérebro que vai determinar a sua vida no futuro. Eu gostaria até de citar um dado de que o Brasil começa agora a despertar para a importância da primeira infância. Passamos muitos anos esquecidos que nenhuma nação desenvolve a partir do investimento nos adultos. É na primeira infância que você garante a chave do desenvolvimento para toda uma coletividade. De 0 a 6 anos é o grande momento das descobertas, das invenções e principalmente do aprendizado básico dos neurônios, das relações. Fechando, eu diria que 75% de toda a energia do desenvolvimento de uma criança está entre 0 e 6 anos. Então, se a gente tem clareza que 0 a 6 anos é quando o cérebro ele absorve todas as vivências, todos os desafios em torno dessa criança, por que não a educação focar qual o objetivo, qual a intencionalidade? Porque nós somos os únicos seres que temos intencionalidade, que definimos objetivos, que podemos fazer cultura. Então é importante, sabendo disso, que para nós fazermos isso, precisamos de ter palavras adequadas, um afeto que apareça nessa relação, ritmos e músicas que tragam a cultura e que haja na família, ou na escola, ou na sociedade, um espaço e um clima de segurança. O que me chama a atenção hoje é que nesse momento histórico parece que nós escolhemos a liberdade excessiva em detrimento da segurança, quando na verdade os dois podem significar um equilíbrio do desenvolvimento. A primeira visão, rapidamente, se eu imagino que a criança nasce pronta, tudo é inato, deixa a criança desenvolver por conta dela. Não é bem uma característica da educação de hoje, mas parece que os adultos olham para a criança tão deslumbrados com a inteligência que eles revelam hoje, o discurso e a capacidade de mexer nas ferramentas tecnológicas, que os adultos recuaram como se as suas experiências, as suas competências, papai e mamãe, você tem uma história, não possam dar conta deste sujeito que precisa dessa referência. A criança precisa olhar para o papai e para a mamãe como referências do futuro. Hoje os pais olham para a criança como se a criança que simbolizasse já o futuro. Então eu imagino que quando a gente pensa em inatismo, não tem por onde correr com a educação. Por outro lado, se você pensa o behaviorismo, que é chamado também da educação, que o meio é que determina todo o desenvolvimento, você também fica aprisionado a uma visão estática, sim, uma visão repetitiva. O que acontece? Se todo é o meio que vai decidir a vida de uma criança ou de um ser humano, então como, de que maneira você vai construir um sujeito criativo? Porque não dá para você apenas fazer condicionamento operante. Hoje, é um aspecto da educação hoje. Como está tendo uma crise muito grande comportamental, há uma crise das famílias em não ter uma referência que os filhos olhem e, a partir dessa convivência das relações, aprendam que vale a pena construir valores e afetividade com o outro, com o lugar do outro, mas também trocar. O que acontece? A criança deixa de ser protagonista no seu desenvolvimento para receber apenas incentivos de repetições que vai ganhando uma balinha para repetir. O que acontece? A médio e longo prazo, estas crianças ou esses educandos tornam-se sujeitos absolutamente estáticos e de um desafio enorme para pai e mãe educar. Os pais não estão dando conta que à medida que eles oferecem tantos presentes ou tantos estímulos, no sentido de retroalimentar, que a criança fique quieta porque ganha uma bala, fique quieta porque recebe o telefone, só vai comer se tiver a mídia, uma imagem para ver, só vai ficar quieto se estiver mexendo com as mãos no telefone ou outros instrumentos, a médio e longo prazo ela não tem escuta que ultrapasse o objeto. O que acontece? Nós somos seres de linguagem. E é pela linguagem que você distancia nós, seres humanos, de um objeto concreto e transcende esse objeto para a representação que a gente chama de uma linguagem simbólica. A perspectiva do behaviorismo que hoje está acontecendo
inclusive em alguns tratamentos que as famílias chamam de terapias comportamentais, só está acontecendo porque pai e mãe não estão exercendo o seu papel de educador, das primeiros hábitos, primeiras ações organizacionais e as primeiras linguagens. É pai e mãe que educa de 0 a 3 anos. Se não for papai e mamãe, vai ser uma secretária, como se diz hoje, vai para uma escola, uma vovó, ou ficar com a vovó. Ora, primeira educação, a criança tem que encontrar significados que passem por relações sutis afetivas, que vai através da família. Como a família, a sociedade hoje nos desafia, indo para o trabalho pai e mãe cedo, as crianças ficam entregues às mídias. Então, essa visão behaviorística, a gente diz que foi de Skinner, condicionamento pavloviano ou clássico, faz a criança só fazer quando ganha presente e o reforço. Eu vou comer feijão, se você me der depois uma pipoca. Eu vou brincar, se você quando chegar me trouxer um carrinho. Isso aparentemente a gente não dá conta, mas vai vinculando o nível de respostas entre a criança e a família, ou criança e um outro, com presentes. E a terceira visão de mundo, que hoje quase que não se fala, porque ela é complexa, que é uma visão de que a criança é um ser de construção. Nós, educadores, temos de partir para reler teóricos como Jean Piaget e todos os teóricos dessa linha de construção do desenvolvimento de uma criança, em que vai dizer, não existe desenvolvimento sem a ação da criança. A criança, o sujeito precisa agir para que ele incorpore crenças, valores e aprendizagem do papai e da mamãe. Isso criou-se na pedagogia, que não existe método, a palavra construtivismo. Piaget nunca inventou isso. Ele falava de uma teoria da epistemologia genética, quer dizer, como a criança se desenvolve, como ela aprende. Como é que ela aprende? Pela interação, relações que gerem movimento, que gerem disponibilidade, que gerem a parceria para que esta criança consiga construir-se como sujeito. Então, são 3 visões. Eu não tenho o que fazer, que o sujeito já veio pronto. Outra, ele não trouxe nada. Vai depender de um treinamento cotidiano para que se constitua sujeito de desenvolvimento. E esta última, que é mais complexa, que ela implica no movimento interativo de uma criança com o outro, seja pai, mãe, cuidador ou professor. Então, essas 3 visões permeiam o mundo. Sim. E nesse momento histórico que me chama a atenção é que, de alguma forma, é mais fácil escolher as posturas skinnerianas, de condicionamento. Porque a criança chora, você dá o que ela quer. Chora, você vai dando o que ela quer. O que acontece? Ela nunca vai compreender as significações ou daqueles objetos que ela recebe, ou das ações que ela tem de desenvolver no movimento com o outro, que se constitui sujeito do ambiente onde ela vive, para fazer o desenvolvimento dela. Perfeito. Então, agora, pensando na questão do ambiente escolar, especificamente, partindo do pressuposto de que a educação tem como elemento fundamental a interação entre o ambiente educacional e a criança e o indivíduo, quais os fatores principais, os fatores que se devem priorizar para que haja desenvolvimento? Bem, o que eu vou colocar é o óbvio. 2 fatores determinam o desenvolvimento: a maturação e a experiência. A maturação é o desenvolvimento da fisiologia. Uma criança que nasce, um bebê que chega hoje, o corpo a gente chama de desenvolvimento diferenciado. Ele move o corpo inteiro. Devagar ele vai separar o movimento da apreensão, o movimento de como olhar, o movimento das perninhas, vai construindo esse desenvolvimento dissociando-se, que inicialmente é totalmente, que eu diria, como se fosse um bloco. E o que é que a gente tem de ver? A maturação, ela só acontece também, a maturação é o desenvolvimento fisiológico, é a diferenciação dos movimentos musculares, dos movimentos funcionais mesmo, corporais, mas só vai acontecer isso
se o ambiente for favorável. Não existe desenvolvimento sem um ambiente, que a gente chama, com condições de fazer acontecer. Porque não existe desenvolvimento sem a alimentação adequada, sem afetividade, uma relação que estabeleça clareza dos significados e vínculos, e também de um ambiente que tenha pessoas que tenham capacidade de criar desafios. Então, a maturação é o corpo, mas sem a experiência, não, esse projeto não se constitui. Como a experiência não vai acontecer se a maturação ficar sem desenvolvimento. É uma estrutura, está totalmente vinculada à outra. O que acontece com a experiência? Todas as experiências que a criança vai tendo, vai influenciando também o organismo. Se ela pode pular, saltar, correr, se ela pode mexer com objetos, se ela pode desarrumar e arrumar, estes movimentos vai flexibilizando e fazendo a sua maturação. Mas se as experiências que dão para elas são prontas, que eu observo muito hoje, desde o andajá, hoje já se sabe que andajá é um risco. Sim. Você põe uma criança no andajá, ela não tem controle sobre o corpo. Ela vai no movimento corrido daquelas rodinhas. Mas os adultos compram porque é moda. Há uma necessidade... Para o cuidador, é um facilitador. Para o cuidador. A mesma coisa que você põe as crianças em cercadinhos. Na verdade, a criança tem de estar no chão. Claro que você tem de ter capacidade, como pai ou mãe, ou quem cuida, de observar e definir critérios deste ambiente. Porque a experiência, não quer dizer que qualquer experiência vai gerar desenvolvimento. Ela vai depender primordialmente de quem educa. Sim. Quer dizer, o educador, seja papai, mamãe, professor ou cuidador, tem um lugar chamado o mediador. Entre a criança e o adulto, acontece um processo que a gente diz, um adulto é que vai fazer a mediação desse processo de desenvolvimento. Se o adulto não tem clareza do que é uma criança, o que é uma criança de 2 anos de idade? Quase ninguém está preocupado. O que é uma criança de 4 anos de idade? Vamos dizer uma criança que tem 1 ano de idade. Ela tem toda a necessidade que o ambiente permita dela engatear, correr, cair, levantar, experimentar espaços ásperos, lisos, que tenham consistências diferentes, mas toda essa experiência só é validada se tiver a linguagem do educador. A linguagem é esse grande segredo que faz a mediatização do desenvolvimento. O que eu dou conta hoje? Que os adultos deixaram de falar. Me parece hoje uma preguiça de conversar, de falar, de explicar, de se colocar como sujeito de referência. Parece que há uma desistência de querer ser o adulto. Há uma desistência de correr o risco de ser o responsável. Não existe desenvolvimento de uma criança, nem de nenhum ser, se alguém não se responsabilize por ele. E me parece uma desistência. Todos procuram quem o substitua. Verdade. Todos perguntam qual a receita para ensinar a comer. Qual é a receita para ensinar a dar banho. Qual é a receita para ensinar a não brigar nem empurrar o outro. Só que ninguém desenvolve sem a experiência direta. É porque eu empurro o meu coleguinha de 3 anos e ele me dá outro empurrão, que eu aprendo que esse animal ou esse objeto que está na minha frente é uma pessoa que tem protagonismo, que tem ações sobre esse movimento, sobre esse fazer. Então, eu imagino que a gente não pode esquecer que a maturação e a experiência definem o desenvolvimento. Que eu gostaria, para encerrar, colocar só isso. A interação de maturação e experiência são tão determinantes que nem todas as experiências podem, por acaso, afetar a maturação. Você pode dizer, mas eu deixo meu filho o dia inteiro nessas novidades que se criam cotidianamente nas cidades, sejam nos shopping centers, para deixar as crianças dentro de espaços fechados, sejam em ambientes outros, onde deixam os filhos. Muitas vezes a criança só está ali para repetir, e um adulto dando tudo pronto, dá na mão o lápis, dá na mão o papel, diz como deve fazer. Então, a criança sai sem acrescentar nada à sua maturação. Do mesmo jeito,
as experiências podem limitar a maturação. Porque se meu contexto familiar, em casa, papai e mamãe, o ambiente que eu disponho, não tem um desafio em que papai e mamãe cheguem e digam, cheguei. Você brincou muito hoje? Eu trabalhei. Então, os pais não relatam mais suas vivências para os filhos. Então, os filhos não constroem imaginários, não constroem imagens da vivência desse papai, que amanhã pode tornar seu desejo. Esse esvaziamento dessa relação empobrece tremendamente o desenvolvimento. Do mesmo jeito, não haverá crescimento maturacional nenhum se a experiência não for desafiadora. Um pressuposto piagetiano, tudo começa a partir da ação, do movimento, do gesto. E você, papai e mamãe, tem de ter clareza que você, ou papai e mamãe, ou pais, são responsáveis pelo destino das crianças. Temos de assumir esse compromisso. Não dá para olhar um filho à mãe e dizer, ele é assim porque ele quer. Ele está assim porque ele não quis fazer o que eu mandei. Me assusta muito essa postura hoje educativa de culpar o outro. Hoje se responsabiliza muito o outro antes de avaliar qual o meu nível de compromisso ou responsabilidade. Então, esses dois fatores que nós citamos, maturação, que é o desenvolvimento das funções corporais, orgânicas, que o corpo é a grande ferramenta nossa de estar no mundo. É o corpo que nos situa no mundo. Se eu não tenho ferramentas que o façam desenvolver e ter acesso a tudo isso que o ser humano fez através da cultura, não tem o prazer de um dia ser um adulto. Só se torna adulto quem teve bons educadores compromissados e conhecedores de cada fase do desenvolvimento. Quem tem uma referência também a importante, seguir, olhar para, quem tem uma referência. Vou citar um exemplo simples que não precisa nem ser só o ser humano. Hoje, a moda é não ter filhos, mas ter cachorrinhos. Há uma escolha no mundo. O Brasil, se não me engano, é o 4º país em população de cães. Os pets estão aí luxuosíssimos pela significação que o ser humano está dando a esta relação. Porque não dá para não ter relação e afetividade. Se eu não estou com o ser humano, os animais representam também afeto e relações afetivas, além de nos gratificar pela parceria, pela presença. Então, o que é importante que a gente tenha clareza nessa perspectiva? O que projeto eu quero para minha criança? Será que papai e mamãe já pararam para pensar? Estou aí com um filho, 2 filhos, 3. Qual é o projeto que eu quero para um filho meu? A maioria deixa que a criança vá fazendo aleatoriamente, sem criar pequenas experiências em torno dela e vivências, que dessa experiência é a cultura que papai e mamãe estão trazendo. Como é que a gente constrói e transcende? Através da cultura. A cultura está imposta na sociedade. Só que tem uma cultura tem a cultura que traz as ferramentas da produção, mas tem a cultura que traz costumes, valores e crenças. Ela se constitui de um eixo, que é a internalização do sujeito para essas relações, e se constitui de ferramentas a partir do qual o sujeito existe neste mundo com as ferramentas dentro desse contexto de uma sociedade hoje que a gente chama tecnológica ou virtual. Acredito que se não dei conta, você continue perguntando aí. Sim. Meu desejo agora é a gente amarrar um pouco essa sua fala. Em que sentido? Você falou da importância da mediação de quem está no lugar do educador, o pai, a mãe, o cuidador. Como você acha que a criança é vista hoje em dia por quem exerce esse papel? Por pais e educadores? Pois é. Na minha perspectiva de experiência, as crianças são vistas como adultos, em miniatura. Parece até que a gente está fazendo uma viagem a Rousseau, do século XVIII. Quando, naquele momento histórico, ele situou que a criança era diferente do adulto. Na antiguidade, a criança sempre foi considerada um adulto em miniatura. Sim. Tanto que, se você voltar e ler a história da educação, a história da humanidade, as crianças eram punidas com os mesmos critérios que eram punidos os adultos em qualquer circunstância de inadequação. Hoje parece que a gente está correndo o risco de um filme desse.
Nós já temos exemplos, há 2 ou 3 anos, na Inglaterra, de crianças com comportamentos tão extrapolantes do ponto de vista de relação com o outro, a ponto de destruir a vida de outra criança e ser presa e punida como um adulto. Então, o que é que está faltando para que a gente consiga facilitar, não, mas criar sentido e significado para a vida dessas crianças? Primeiro, eu imaginaria que se as crianças são educadas com adequação alimentar, afetiva, elas serão estruturadas para o futuro. E o que é isso? É desde a hora que acorda até o anoitecer, papai e mamãe ter clareza quais são as ações e rituais e as rotinas da minha casa que facilitam as nossas vivências, mas também criam estruturas que vai dar significação psíquica e afetiva a essas crianças. Segundo, se a criança é vista como um adulto, eu dou conta e me impressiona como os adultos culpam a criança. Eu vi outro dia uma criança querendo usar uma fantasia e estava muito cheinha, tinha passado do peso. E o que é que a família disse? Os pais estavam presentes, disseram: compra um bem apertado para ele saber que está gordo. Então você não precisa punir a criança para saber que está gordo. É sua responsabilidade, desde cedo, e mostrar para ela o que ela quer comer doce, coma. Mas vamos tirar os biscoitos excessivos que hoje se dá. Me impressiona como os pais dizem: o menino diz, eu quero biscoito de chocolate. Isso é muito comum. Se não tiver, o pai vai comprar. Então, não se deixa a criança viver o tempo da perda para que o cérebro construa um caminho desta experiência da espera. Não se faz, não dá para pensar adultos que não vivenciaram esperar, perder, chatear-se, ter raiva, vivenciar inúmeras emoções com um adulto que compreenda que as emoções, elas são naturais no processo de desenvolvimento, sejam prazerosas ou desprazerosas. É o adulto que a priori a gente imagina que tem a competência de ler e compreender o desenvolvimento da criança ou de um adolescente para que ocupar o lugar do guardião, de apontar possibilidades e não do fazer da criança. Então, hoje, é lamentável, e eu às vezes me entristeço, como os adultos estão, não são todos, ninguém pode generalizar nada em conduta nenhuma, nem em perspectiva nenhuma, mas muitos pais e educadores se sentem fragilizados de serem a referência. Se sentem, parece, receosos de um dia o filho dizer: foi você que me ensinou isso. Eles vão dizer de qualquer jeito. Acertando ou não, na perspectiva do desejo da criança, o importante é que você tenha coragem de dizer não quando tiver clareza e aguentar a criança reclamar, chatear-se, não gosto mais de você. As pessoas passaram a ter receio de não serem amados pelos filhos. Filho não é amigo. Filho é um projeto que nós desejamos e sonhamos para transcender a nossa história. Portanto, se não quisermos que aos 18 anos a gente sente um filho com 18 anos, com comportamentos de 10, é ter coragem de apontar referências e possibilidades. Maravilhoso, professora Vera. Então, nós encerramos nossa entrevista por aqui. Vamos dar continuidade ao programa, assistindo aos vídeos dos eventos recentes da Escola Monteiro Lobato. E de antemão já agradecemos pela disponibilidade e a presença mais uma vez conosco. Muito obrigada. É um prazer grande e eu gostaria de, encerrando meu momento aqui, por favor, que todos comecem a fazer um caminho que é ultra necessário nesse momento histórico: ler. Não ler informação pela informação, mas ler produções e conhecimentos que criem um imaginário novo e que esse imaginário traga a força, a crença e a resistência e a resiliência de ser educador. Então vamos lá assistir aos vídeos dos eventos mais recentes da Monteiro Lobato. Aí está a culminância do projeto A Era dos Gigantes, das crianças do Jardim 1.
Eles vivenciaram diversas atividades no pátio da educação infantil, exposição de animais com sucata, brincaram simbolicamente de paleontólogos, descobrindo os fósseis enterrados na areia. Quando Ivana falou simbolicamente, por favor, escutem, observem e tenham clareza que só existe esse simbolicamente porque tem um adulto com linguagem e uma criança com objeto concreto. Então, esta linguagem, quando ela explicita esse fazer, dá o símbolo. E agora nós iremos assistir a 2 vídeos consecutivos que fazem parte do projeto Making Dreams, um projeto da disciplina de inglês, orientado pelas professoras Lisiane Nunes e Selma Sueli. Esse é o projeto, a culminância do Walt Disney, dos alunos dos 6º anos, que no encerramento apresentaram um lindo musical bilíngue, estrelado por eles, representando Walt Disney, Mickey, Minnie, as diversas princesas e tantos outros personagens que há mais de 90 anos encantam a todos nós. Também do projeto Making Dreams foi o projeto apresentado pelos alunos dos 7º anos sobre Martin Luther King Jr. Eles decidiram pesquisar e conhecer mais sobre a luta pela igualdade social entre negros e brancos nos Estados Unidos na década de 50. Como já havia dito anteriormente, o projeto Making Dreams é da disciplina de inglês orientado pelas professoras Lisiane Nunes e Selma Sueli. E nesse momento estamos vendo a culminância da atividade Lendas Indígenas das crianças do Maternal 2. Eles representaram as lendas da Vitória Régia, da mandioca e do surgimento da noite. Ficamos encantados por eles ao apreciar suas lindas apresentações. E para finalizar,
Vamos assistir ao vídeo da competição de GR da Copa Marista que aconteceu no último final de semana, que foi um grande evento interestadual que contou com mais de 600 atletas. Mais uma vez, nossas atletas se destacaram nas apresentações e conquistaram muitas medalhas. Aplausos para as nossas ginastas pela dedicação, pela beleza e nosso reconhecimento ao trabalho primoroso da nossa equipe de GR e ao apoio da Coordenação de Esportes. Nosso agradecimento também pela parceria dos pais. Encerramos então mais uma edição do nosso programa TV Monteiro, agradecendo mais uma vez a diretora-geral Vera Tenório. É um prazer tê-la conosco aqui no programa e até a próxima edição.